Hey everyone, it's Teacher Mike here e esse aqui é o primeiro vídeo do quadro Ask Mike. Se você não sabe, no meu website você consegue entrar numa plataforma chamada Ask Mike, em que você manda uma pergunta, eu recebo ela por e-mail, eu leio ela e eu garanto que eu vou fazer um vídeo sobre ela. Então aqui, quem me pediu foi a Mari Horn. Acontece que eu não peguei, ela não botou o Instagram dela aqui, então não vou conseguir marcar ela. Mas enfim, a pergunta da Maria e a pergunta dela, ela separou em duas perguntas. Então eu vou primeiro responder a primeira pergunta, que é: por que os professores de inglês passam tanto o verb to be? Por que se ensina tanto isso? Né? E ela pediu para explicar ele de uma forma mais prática o verbo. Então, primeiro eu vou explicar por que os professores passam tanto o verb to be, por que você se cansa com isso, e por que é chato, por que é irritante, e por que existe uma forma melhor de se aprender isso, tá? E qual é a melhor forma de se aprender isso? Então, primeiro, por que os professores passam tanto o verb to be? Porque é um verbo importante. Fim de papo, tá? Então, aprender dois verbos. A primeira coisa que você tem que fazer na hora que você está aprendendo inglês é aprender o verbo to be, o verbo ser ou estar, no presente e no passado, e aprender o verbo have, que é o verbo ter, no presente e no passado. É o básico, você tem que saber isso para que você consiga ir além. Então essa é a primeira coisa, o verbo to be, porque ele vai compor, o verbo to be e o verbo has, eles vão compor outros tempos verbais lá pra frente. Então o próprio verbo to be vai compor todos os tempos verbais que a gente chama de continuous, que são os tempos verbais que a gente fala que estão acontecendo, está fazendo. Então você saber ele no início é o que facilita o seu aprendizado mais pra frente. Então é muito importante você saber o verbo to be. É por isso que os professores incomodam tanto. Qual é o problema que a maioria dos professores ocorre? Eles estão acostumados a ensinar com base em tabelinha, com base em videozinho. Ah, esse é o verbo to be, aquilo, ali, x, y, z. Né? Aqui nos vídeos do Instagram eu até faço isso para vocês porque é a forma que vocês já estão mais acostumados. Mas se você quer realmente aprender o verbo to be, você vai usar a tática de comprehensible input, ou seja, input compreensível. Se você não sabe muito bem isso, você ainda não viu minhas aulas ao vivo, você ainda não foi meu aluno, então uma forma de você aprender isso é clicando no link da minha bio, em que eu estou ensinando, e eu vou fazer uma aula ao vivo sobre esses assuntos, sobre como aprender inglês, como sair do zero, como sair do básico. Né? Então tem a ver com a forma como você ensina e a forma como você estuda. Então muitos professores ainda estão um pouco atrasados na forma como eles ensinam, né? Eles ainda não estão acostumados que o ser humano não aprende com base em regras, não aprende, você não aprende com base em regras, né? Você aprende de outra forma, principalmente com base no comprehensible input e contexto das frases, né? E acaba que eles acabam incomodando demais você, falando sempre a mesma coisa, você não aprende nunca porque estão ensinando da forma errada, e aí, enfim, aí chega um momento em que você consegue aprender, porque em algum momento você acaba caindo lá no método certo. E a melhor forma de cair no método certo é entrando no link da minha bio, que está, enfim, o link da minha bio, ou talvez se você está assistindo no YouTube, o link está aqui na descrição. Então essa é a resposta. Por que o verbo to be é ensinado tanto? Porque ele é importante e é necessário. Por que os professores incomodam muito? Porque eles não sabem, muitos, não estou dizendo, aqui eu não vou falar sobre um professor em particular, mas muitos não sabem como é que faz para se aprender e se ensinar isso de verdade, tá? Porque eu não vou mentir, quando eu ensinei inglês pela primeira vez, eu ensinava da forma mais travada, aquela forma mais regra, aquela com tabelinha, com regrinha, com exercíciozinho. Isso não dá certo, não existe, né? Não dá certo. Então eu comecei ensinando assim, eu me frustrei porque eu vi que meus alunos não aprendiam tanto, e eu tive que melhorar a forma com que eu ensinava para que os meus alunos realmente aprendessem, né? Então, enfim, acontece isso, os professores acabam incomodando você demais. Então, se você aprende da forma certa, então você não se sente mais tão incomodado. Mas você tem que ver ele, não importa, no matter what, você tem que ver ele. A segunda pergunta é, existe falar pode pá em inglês? Eu nem sei o que é o pode pá, eu não sei, sou do sul de Porto Alegre, a gente não fala muito esse pode pá. Eu imagino que é algo como, tipo, pode crer, né, uma coisa assim. E claro, existem algumas formas de falar isso, gírias, você poderia falar, I feel you, tipo, concordo com você, pode crer, ou, enfim, ou falar uma pessoa, yeah, you got it, né, pode crer, you got it. Enfim, eu acho que existem várias formas, mas não sei muito bem, eu não entendo muito bem o que é o pode pá, mas eu espero que a primeira pergunta tenha sido bem respondida. É isso aí, esse é o vídeo de hoje, Ask Mike respondendo pra vocês, por que os professores de inglês ensinam tanto o verb to be. É isso e eu vejo vocês no próximo quadro do Ask Mike. Eu vou ver se eu faço mais de um por semana porque eu recebi muitas perguntas boas. A primeira coisa que você vai fazer é entrar no link da minha bio se você está no inglês mais básico, se você tem essa dúvida sobre o verbo to be, sobre essa pergunta, sobre construir frases, se você não está seguro ao se locomover num país de língua estrangeira inglesa e você tem que aprender, é o link da minha bio, você tem que entrar lá. Essa promoção, ou seja, essa oportunidade, porque na verdade não é uma promoção, porque é de graça, né? Essa oportunidade vai passar, a gente não vai fazer mais uma aula assim, então você tem que entrar lá para participar. E
se você quiser participar e fazer uma pergunta pro Ask Mike, você pode só mandar uma mensagem no meu DMs pedindo o link, ou você pode entrar direto na internet, itsteachermike.com.br/AskMike, vai cair na plataforma lá, e você vai poder fazer qualquer pergunta pra mim, eu vou receber no meu e-mail, queriam receber essa pergunta aqui, e aí eu vou poder responder pra você. Alright? That's it. Vejo você no próximo vídeo. Did you get it? Did you understand? Tag a friend.